Glória a Deus. Eu queria fazer mais uma oração com você, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor incomparável, Senhor. Tu és, de fato, um Deus que tem cuidado de nós, que cuida dos detalhes da nossa vida. E, Pai, nós estamos aqui, reunidos, ó Deus, para compartilharmos das verdades da Tua palavra. Amém. Senhor, falar de oração, falar de algo que é para nós fundamental. É como a água que bebemos, é como a comida que comemos, é o nosso alimento, é aquilo que nos sustenta, Pai. Tua palavra, ela é tão poderosa, Senhor, que através da Tua palavra, Senhor, é que nós passaremos a ter uma vida de oração eficaz. Senhor, que nesta noite o Senhor possa falar conosco, nos instruindo, nos orientando e nos dirigindo em todas as coisas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, durante todo o compartilhar da Tua palavra, Senhor, se alguém estiver aqui enfermo, doente, com dor, seja o que for, Pai, durante todo o compartilhar da Tua palavra, haja cura sendo manifesta, haja libertações, ó Deus. Pai, se há pessoas aqui orando pelos seus familiares, enquanto estivermos aqui, que cada lar, cada família seja alcançada, seja atingida pela manifestação do poder de Deus. O Senhor não é apenas um Deus de perto, mas é também um Deus de longe. Cerca este lugar com uma grande muralha de fogo, Senhor. Acampa os Teus anjos aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. E toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração seja para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu quero compartilhar com você da palavra do Senhor, mas eu também quero compartilhar com você. Ontem eu estive lá no Rema, lá em Gatuba, né? Ontem foi culto de imposição de mãos, é o último estágio, né? A última etapa antes da formatura. E, irmãos, e não podia ter sido diferente, né? Deus, Ele fala, confirma tudo aquilo que Ele vem falando, né? Eu saí de lá ontem chorando, de manhã comecei a ler tudo de novo, pensar em tudo que Deus falou, comecei a chorar de novo, mas não vou falar aqui, senão vou chorar outra vez. Mas, porque assim, Deus é muito específico e muito pontual. Deus não erra uma vírgula naquilo que Ele fala. E eu acho assim que a coisa mais impressionante que a gente vê, né, e uma coisa que a gente tem aprendido, a gente procura passar isso para as pessoas, é que Deus nunca vai usar alguém para falar com você de algo que antes Ele já não falou com você. Deus apenas vai confirmar e testificar aquilo que Ele já colocou dentro do seu coração, que Ele já colocou dentro de você. Então ontem foi impressionante, porque foi uma imposição de mãos de 4 pessoas diferentes. E as 4, cada uma falou de algo que Deus já tinha falado comigo. Então eu fico olhando e falo assim, rapaz, Deus é tremendo demais. É muito bom a gente ver o agir de Deus, né? Então eu posso te aconselhar, vive uma vida de oração. Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Amém, queridos? Mas eu separei um negócio aqui que eu quero ler para você a respeito da questão de uma vida de oração, de uma vida de busca. Porque, na verdade, assim, quando se fala em oração, parece que para algumas pessoas oração é um sacrifício, né? A oração é uma luta, é uma guerra, é uma peleja, mas na verdade a oração ela deve se tornar na nossa vida uma prática normal, uma prática natural. Jesus é o nosso maior exemplo, sempre foi. Eu sempre falo para as pessoas, você quer um referencial, você quer um exemplo, tenha Jesus. Tenha Jesus como seu exemplo e como seu referencial. Por quê? Porque Ele é a nossa referência, né? Ele é a nossa base. E se você olhar e você ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai encontrar em muitas ocasiões Jesus sempre orando. Jesus nunca deixou de orar. Jesus nunca deixou de ter uma vida de oração. Procuravam Jesus, onde é que Ele está? Está orando. Foram falar com Maria, mãe de Jesus, onde é que está o mestre? O mestre foi para o monte orar, o mestre está no deserto orando, o mestre subiu a montanha para orar. Então, Jesus ele vivia uma vida constante de oração. E um dos grandes problemas que a gente vive na atualidade, né, aliás, diga para quem está do teu lado, o grande fator
Da fraqueza dos crentes, crentes que não conseguem se firmar, é a falta de uma vida de oração, é a falta de uma comunhão íntima com Deus. Amém? Esse é o diagnóstico de uma igreja, eu falo assim, de pessoas que se dizem crentes, mas que andam em fraqueza. Tem gente que você encontra 10 vezes durante a semana e toda vez que você encontrar, está difícil, está complicado, está difícil, não sei o que eu vou fazer. É gente que só consegue falar negativo. Por quê? Porque não vive uma vida de oração. Porque se vivesse uma vida de oração, mudaria o linguajar, mudaria a postura, mudaria as atitudes, mudaria tudo. O que nós precisamos entender é o seguinte: quando você se coloca numa vida de oração, você precisa pensar o seguinte: a minha vida de oração, ela não pode ser uma vida de cobrança a Deus. As pessoas acham que elas vão orar para cobrar a Deus de alguma coisa. Na verdade, não é isso. A vida de oração é a oportunidade que você tem de ter comunhão com Deus, de ter uma vida de intimidade com Deus, de não só falar com Deus, mas também a oportunidade de ouvir a Deus. Né? Eu já tive momentos na sala da minha casa, acontece muito isso, de eu chegar e de repente eu me trocar e o Espírito Santo falar comigo: vai para a sala orar. Já teve dia de eu sentar na sala, colocar um louvor e sentar e falar assim: Pai, te agradeço por estar aqui. Vou de repente dar um negócio, eu não sei explicar, eu já cheguei a passar 2, 3, 4 horas sentado, chorando de soluçar. Mas eu entendi que naquele momento era o Espírito Santo intercedendo por mim, com gemidos inexprimíveis. Se perguntar, o que aconteceu? Aconteceu muita coisa, porque eu saí daquele momento totalmente diferente, uma paz que não sei explicar, com coisas que eu não sabia entender, mas que depois que passar dos dias eu vi Deus agir. Eu separei um negócio aqui para compartilhar com você, porque quando nós falamos de oração, né, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, que oração não é reclamação. Oração é uma forma de adoração a Deus. Nós adoramos a Deus através da oração. Quando você vai orar, você precisa entender: se você colocar na sua oração alguma situação, algum problema diante de Deus, ore uma única vez. Eu preciso orar 50 vezes pelo mesmo pedido. Eu tenho aprendido isso, aliás, eu levei alguns anos para poder aprender isso. Eu falo assim: a gente sofreu um pouquinho mais para aprender. A geração de hoje pode aprender de forma mais fácil. Porque eu fazia campanhas, né? Então eu orava pelo mesmo assunto durante 7 dias, durante 21 dias, durante 30 dias. E quando eu participei, né, no rema da matéria, a oração que prevalece, eu lembro até hoje, quando eu entrei na Pílula Come, eu olhei para a cara da Silvia, que na época estava fazendo rema comigo, olhei para a cara dela e falei assim: eu não acredito. Ela falou: o quê? Eu falei: eu passei 21 dias no monte, tomando chuva, fiquei doente, quase morri, quase tive uma pneumonia, 21 dias orando pela mesma coisa. Ela começou a rir, eu disse assim: em vez de passar 21 dias, se eu tivesse orado 21 segundos, eu tinha resolvido o problema. Era 21 segundos orando, pum, estava resolvido. Né? 21 dias, sobe monte, desce monte, sobe monte, desce monte. Então, a gente começa a olhar e fala assim: rapaz, eu não sabia que era tão fácil. Por quê, queridos? Porque no momento em que eu apresento uma petição para Deus, a palavra de Deus é muito clara. Nós vamos ler alguns versículos, você vai ver isso nos versículos que eu vou ler. Porque no momento em que você pede, você já recebe. Entenda isso. Olha para quem está do teu lado e diz assim: quando você pede algo para Deus, na hora que você pede, você já recebe. Mas você não precisa ver, você precisa crer. Aí entra o segredo. No momento em que eu peço algo para Deus, se eu creio que eu recebi, a partir dali eu vou começar a fazer o quê? Obrigado, Deus. Obrigado por essa vitória. Obrigado por esse milagre. Obrigado porque o Senhor já fez. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Sabe, queridos, Deus tem me instruído em algumas coisas, e eu ainda vou falar isso aqui no culto, mas vou falar para vocês aqui. A irmã Helena só tem 2 filhos e tem os netos. Só não gostaria de ter uma fileira só para a sua família? Começa a declarar isso. Começa a olhar para as cadeiras vazias e dizer assim: o Ricardo vai sentar ali, minha nora vai sentar ali, minha neta vai sentar ali, meu neto vai sentar lá, meu outro filho vai sentar ali, a esposa dele. Começa a declarar isso. Queridos, a Bíblia diz que
a nossa boca tem um poder extraordinário. A nossa boca tem poder. Deixa eu contar um fato para vocês, aliás, eu vou contar alguns testemunhos hoje. Quando eu mudei para Santa Bárbara do Oeste, me lembro quando eu cheguei em Santa Bárbara do Oeste para morar lá, eu tinha ido por uma direção de Deus me direcionou e eu fui para Santa Bárbara. Quando eu cheguei lá, ficamos hospedados na casa de uma irmã que nos hospedou. Deus fez muitos milagres em Santa Bárbara, mas eu quero contar especificamente um que é a resposta de oração. Me levaram para orar na casa de uma irmã, de uma missionária, chamada Kênia. Eu fui orar na casa da Kênia, e eu lembro que eu cheguei para orar, e ela pegou um caderninho, ela falou, só um minutinho, pastor, eu fui lá no quarto, voltou com um caderno, botou um caderno, a caneta em cima do caderno, e eu falei, irmão, eu vim aqui para orar, a irmã Isabel me trouxe aqui para orar, pastor, então vamos orar. E eu fui orar. E aí eu comecei a orar, e de repente o Espírito Santo começou a me dar línguas estranhas, eu comecei a falar em línguas, eu não parava de falar em línguas. De repente, no meio daquela oração em línguas, Deus me deu a interpretação. Eu parei de orar, já estava com a palavra toda interpretada daquilo que eu tinha falado em línguas, e eu virei para a Kênia, eu disse assim para ela, Kênia, eu não sei quantas pessoas vieram na sua casa falar a respeito, eu não conhecia ela, eu nunca tinha visto ela na minha vida. Eu cheguei na casa dela e disse, eu não sei quantas pessoas vieram na sua casa falar a respeito do seu marido, mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o prazer de Deus é que o pecador seja salvo, e o seu marido não vai morrer. Quando eu falei, seu marido não vai morrer, essa mulher caiu de joelho, começou a chorar aos gritos, e ela gritava chorando. Eu disse, ele não vai morrer, Deus vai fazer algo que vai transformar a vida dele, e você vai ver o que Deus vai fazer. Quando acabou a oração, a moça levantou, chorando de soluçar, abriu o caderno e disse, pastor, eu tenho aqui anotado no caderno, eu trouxe o caderno porque eu achei que o senhor era mais um. E ela abriu o caderno, ela disse, eu tenho anotado aqui, data e horário, 32 profecias sobre a morte do marido dela. 32 profetas entraram na casa dela para dizer, Deus vai te livrar, Deus vai matar o seu marido, porque ele é rebelde e não quer fazer a vontade de Deus. 32 profecias. Ela disse, o senhor é o primeiro que entra aqui, para dizer que o meu marido não vai morrer. Eu disse, não vai. E você vai ver, eu ainda vou estar em Santa Bárbara para ver o que Deus vai fazer. O tempo passou. Um dia eu estava pregando num culto na igreja pentecostal Deus Conosco, eu era auxiliar do pastor nessa igreja, uma igreja pequenininha, se dividir essa aqui em 4, era a igreja de Deus Conosco, tá? Era um salão pequeno, e um dia eu estava pregando, e aquele sentava sempre na primeira cadeira, e eu lembro que na porta da igreja parou um carro, e eu vi quando aquele homem desceu do carro, porque eu não conhecia o marido dela, eu vi que aquele homem desceu do carro, de bermuda, chinelo, camiseta de alcinha, usou o braço do carro, e lá de fora ele encostou no carro e olhando para me pregar. E eu comecei, eu estava no meio da pregação, de repente eu parei de pregar e disse assim, Deus tem uma obra na sua vida. A igreja ficou assim com aquela cara de ué, porque ninguém entendeu nada, o cara está pregando uma coisa, de repente muda completamente a pregação. E eu disse, Deus tem uma obra na sua vida, não resista o chamado de Deus, Deus quer salvar a tua vida, Deus não tem prazer na sua morte, não tem prazer que você pereça. Eu comecei a pregar, e aí eu fui falando, e eu falei, igreja, fecha os olhos agora. Falei, se você quer entregar a sua vida para Jesus, a oportunidade é hoje, porque Deus já te livrou da morte, Ele não quer que você morra, entrega a sua vida para Jesus. Quando eu falei isso, ele disse, você quer receber Jesus? Vem aqui na frente agora. Eu vi aquele homem sair do carro, onde ele estava, ele entrou pelo meio da igreja, chegou naquele, botou a mão no ombro dela, ela levou um susto. Quando ela olhou para cima, ela mudou de cor, ela ficou pálida, pensei que ela ia desmaiar. O marido dela falou assim, me dá a mão, eu não quero ir lá sozinho. E pegou na mão dela e ele foi para frente, caiu de joelhos e entregou a vida dele para Jesus naquela noite. Passou alguns dias, o irmão dele, chamado Genaldo, que eu tive a oportunidade de conhecer, Genaldo morava no Piauí, e o Genaldo, depois de uma vigília, de manhã, foi tomar banho numa lagoa, mergulhou e não subiu mais. E o pessoal foi para socorrer. Quando desceram, o Genaldo estava com a mão assim, debaixo d'água, morto. Ele mergulhou. Quando ele mergulhou, ele teve um infarto fulminante. Ele estava encostado na parede assim, os olhos fechados, com a mão desse jeito. E
correu por baixo d'água, um infarto fulminante, de um mergulho. E quando o Genaldo teve um infarto, o marido da Kênia disse para ela assim: Deus falou comigo, e Deus tem uma obra no campo de missões comigo e com você. A mulher quase teve um troço. Isso passou dias, irmãos. Mas sabe qual foi o resultado de tudo isso? A Kênia e o marido foram embora para o Piauí para serem missionários no lugar do irmão dele, e estão lá até hoje, pregando a palavra de Deus. Então, queridos, Deus faz. A oração tem poder? Tem poder. A oração funciona. Agora, existe um detalhe, que é isso que eu quero falar com você. A oração, ela necessita de perseverança. O grande problema das não respostas na oração é porque não há perseverança. Se ora uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, fica agradecendo, né? Pedi uma vez, então agradeço. Agradeça, irmão, até acontecer. Agradeça, irmão. Celebra até o milagre acontecer. O problema da gente é que a gente agradece um dia, 2, 3, depois começa a olhar e diz: nosso negócio de ficar agradecendo, vou ficar dando muito aleluia, glória a Deus, não aconteceu nada. Irmão, nós não precisamos ver, nós precisamos crer. E aí eu vou ler para você aqui algo que uma pastora escreveu que eu achei interessante. Oração precisa de perseverança, pois aquilo que você ora, você recebe. Olha só isso. Orações criam imagens dentro de você. Diga comigo: as minhas orações vão criar imagens dentro de mim. Quando eu orar e eu crer, eu passarei a ver aquilo que eu estou orando acontecendo pela fé. Olha só, em oração visualizamos o nosso futuro. O tempo da espera em oração é fundamental. Devemos aguardar com expectativa, pois quem prometeu é fiel para cumprir. Na oração, agarramos o que Deus vê. Na oração, você agarra, você toma posse daquilo que Deus vê. 2 Coríntios 10, 13 diz assim: porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo. Sabe, queridos, nós somos seres humanos, mas o nosso padrão, o nosso estilo de vida é um estilo de vida espiritual. Nós andamos por fé, nós não andamos por vista. Então a oração, ela é algo extraordinário, e eu preciso crer naquilo que eu vou orar. Eu preciso crer naquilo que eu estou pedindo. Olha só, para a igreja, não é novidade que o fim está próximo. Estamos sendo confrontados, precisamos orar, colocar os joelhos no chão, jejuar. Existe um lugar de oração que precisamos entrar. Deus se move quando a igreja se levanta com força. Precisamos estar inseridos nessa vida de oração. Diga para quem está do teu lado: você tem que estar inserido na vida de oração. Olha só, o avivamento começa na oração. O que é o avivamento, queridos? Avivamento não é pular, não é dar pirueta, não é sair trepidando, não é sair falando em língua estranha. Avivamento é um desejo extraordinário de Deus. Quando é que o avivamento acontece? Quando é que eu percebo que eu estou passando pelo avivamento? É quando eu começo a ter mais sede da palavra, mais sede de orar, mais desejo de buscar. Eu tenho vontade de estar na presença de Deus. Aí eu posso dizer: eu estou vivendo um avivamento. O problema é que as pessoas confundiram avivamento com movimento. E avivamento não é movimento. Avivamento é algo que acontece dentro de nós, através do Espírito Santo que habita em nós. Olha só, a igreja não pode estar adormecida, ela precisa despertar o gigante que está dentro dela. Dentro de nós há um gigante, o Espírito Santo. Ele é poderoso, ele é soberano, ele é extraordinário, e através do Espírito Santo dentro de nós, nós podemos fazer coisas incríveis. No reino espiritual não existe distância. Podemos interferir na vida de pessoas através da oração. Diga para quem está do teu lado: através da sua oração, pessoas serão atingidas, tanto perto quanto longe. Quando você orar, creia que a sua oração está rompendo distâncias,
Está rompendo barreiras. Sua oração está entrando em lugares. Sua oração está movendo o sobrenatural. Aleluia. A oração te impulsiona a mergulhar fundo e a gerar resultados. A oração gera resultados. Deixa eu contar uma coisa para você. No domingo que eu ministrei aqui com o Samuel, eu fui na casa do Samuel durante a semana e eu fui conversar com ele. Eu disse: Samuel, eu quero conversar com você. Quando cheguei na casa dele, ele disse assim: tio, senta aí, vou fazer um café. Ele fez um café. Ele disse: a gente vai falar sobre o que a gente vai ministrar. Eu falei: não, o que você vai ministrar é problema seu, o que eu vou ministrar é problema meu, e o que nós dois vamos ministrar é problema de Deus, porque quem vai falar é ele. E o que nós vamos fazer? Aí eu disse para Samuel: eu vim ensinar você como é que se constrói um culto na oração. Eu disse: Samuel, entenda uma coisa, você constrói um culto na oração, você constrói uma reunião na oração, você constrói algo que você quer viver através da oração. Então eu disse para ele: nós vamos orar pelo culto de domingo, que está longe, mas nós vamos orar agora, hoje. Eu falei: então nós vamos passar um tempo aqui em oração. E aí eu disse para ele: comece a orar pelo culto do domingo. Eu falei: comece a ver no domingo o que é que vai acontecer. E aí eu comecei a orar com ele, ele começou a orar. Eu vi que ele me olhava meio assustado, porque eu comecei a andar dentro da sala, comecei a pular, comecei a sapatear dentro da sala, ele ficou olhando, e aí eu comecei a orar em línguas, e quando eu comecei a orar em línguas, o Senhor falou: eu vou libertar pessoas do culto. E eu comecei a orar, eu comecei a falar com Deus, eu comecei a dizer: Senhor, obrigado por libertação, obrigado por cura, obrigado por um mover sobrenatural, obrigado Senhor. E nós passamos um tempo em oração. E quem veio no domingo que eu ministrei com Samuel, viu o que aconteceu. Sabe, queridos, a oração funciona, a oração funciona. O problema é que a igreja tem desvalorizado a vida de oração, tá? Então olha só que interessante isso. A oração te impulsiona a mergulhar fundo e a gerar resultados. Eu sou esse para estar do lado e diga: quando você ora, você gera resultados. Quando você ora, creia em nome de Jesus. Sua oração está movendo o sobrenatural. A sua oração move o mundo espiritual. Aleluia! Quando nós oramos, o mundo espiritual é movido. Você não tem noção. Se Deus abrisse os nossos olhos para a gente ver o que acontece no tempo de oração, a gente ia sair correndo, porque Deus ia mostrar coisas que a gente ia se assustar. É a oração que resolve, irmãos. O problema é que nós queremos resolver com a medicina, com a psicologia, com a psiquiatria e com um monte de coisas, aquilo que só Deus pode resolver. Tem coisas que pessoas que estão aqui estão vivendo que só Deus pode resolver. Enquanto você tentar resolver do seu jeito, vai continuar com problema. Vai perder cabelo, vai perder sono, vai perder apetite, vai ficar com dor de cabeça, com dor aqui, com dor lá, com dor acolá, e vai por aí vai. Agora, ou entende definitivamente que tem coisas que só Deus resolve, ou não entende. Só Deus resolve. Uma das palavras que eu recebi ontem no Rema foi uma palavra profética. A pessoa que olhou para mim, botou a mão na minha cabeça e disse assim: Pastor Paulo, é do jeito de Deus, não é do seu jeito. Simples assim. Olha como Deus fala, irmão. Deus não tem nem meia volta, não, é na cara. É do jeito de Deus, não é do seu jeito. Irmão, olha, quando eu capotei lá, que eu estendi no chão, essa palavra ecoou dentro de mim. É do meu jeito, não é do teu. É do meu jeito, não é do teu. Eu passei a noite inteira ouvindo isso dentro do meu ouvido. Do meu espírito, é do meu jeito, não é do seu. Porque nós queremos fazer do nosso jeito, irmãos. A gente quer resolver as coisas e Deus está dizendo: ei, confia em mim. Já orou, crê. Já orou, acredita. Agora você percebe, a gente ora e desfaz a oração com uma palavra. A gente ora e coloca em descrédito tudo que a gente orou por uma única palavra. Pastor, ora por mim que eu estou com uma situação que precisa ser resolvida. Aí a gente vai: Senhor, em nome de Jesus, essa situação está resolvida. Aí eu olho para a cara do abençoado e digo: você crê, irmão? Creio, pastor. Sai daqui, vai tomar um cafezinho lá na porta. Alguém chega e diz: e aí, irmão, como é que você está? Eu estou com um problemão que eu não sei como é que eu vou resolver. Anulou a oração.
cancelou a oração e vai continuar com o problema. Percebe? Dá um sorriso para quem está do lado e diz assim: pare de cancelar as bênçãos de Deus na sua vida. Dá um sorriso e diga: pare de anular as orações que você mesmo faz. Decida o que você quer. Ora e crê. Ou duvida e não recebe nada. É simples assim, queridos. Agora a gente ora: Senhor, eu entrego o meu lar nas tuas mãos. E te agradeço porque o meu lar vai ser um lar de paz. Aí chega lá, está o inferno. Aí vê aquele inferno todo, mas a Bíblia diz que nós somos guiados pelo quê, queridos? Pelo que nós vemos, né? Não. Eu sou guiado pelo que eu vejo. Que desgraça! Nós somos guiados pelo quê? Pelo quê, irmãos? Então eu vou entrar na minha casa. O ambiente está um verdadeiro inferno, mas eu disse: Senhor, o meu lar é um lar de paz. Aí eu chego lá, está uma verdadeira guerra. O que eu tenho que falar? Não é mais desse inferno, é isso? O que eu tenho que dizer, irmão? Meu lar é um lar de paz. Aí uma panela voa, mas o meu lar é um lar de paz. Aí uma colher, meu lar continua sendo um lar de paz. Aí o prato acerta, puf, eu estou aqui. Meu lar é um lar de paz. Irmão, a Bíblia diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então é posicionamento, queridos. Não dá para orar e não crer naquilo que está orando. Amém? Precisamos nos esvaziar dos nossos próprios desejos e estarmos abertos para ouvir o coração de Deus. O quanto estamos dispostos a viver uma vida intensa de oração? Pergunta para quem está do teu lado: o quanto você está disposto a viver uma vida de oração? Responde para você: o quanto você está disposto? Tem gente que acorda de madrugada e fala assim: essa madrugada eu acordei, eu não sei nem por que eu acordei, mas acordei. O que você fez, irmão? Virei para o lado e tentei dormir de novo e dormi. Mas não percebeu que é o Espírito Santo dizendo: vai orar, vai para a oração. Deus está te chamando para o particular com Ele. E o que é que você responde? Muito cansado. Deus, deixa para amanhã. Tem coisas que você está perdendo por não obedecer os comandos de Deus. Então, obedeça os comandos do Senhor. Precisamos nos consagrar para um tempo de oração profunda com Deus. Sabe o que significa isso, queridos? Lembra Daniel? Daniel estava numa bênção, tá? Daniel estava na bênção, era governador. Daniel estava lá governando, estava uma beleza a vida de Daniel. De repente, recebe a notícia: tem um grupo aí que está armando negócio contra você e o negócio vai ficar estreito para o seu lado. E quando a notícia chega, saiu uma ordem, o rei deu uma ordem e disse que ninguém vai falar com outro Deus a não ser o Deus dele. O que Daniel faz, queridos? Se orava uma, ele passa a fazer o quê? Ele ora 3. Mas a Bíblia diz que ele continuou fazendo o que ele já fazia. Então, 3 vezes por dia, o que é que ele faz? Ele abre a janela. Eu fui pesquisar sobre isso. A Bíblia diz que ele abre a janela de frente para Jerusalém. Agora, pasme você, aonde Daniel morava, era de frente para o palácio. Então, o rei conseguia ver a janelona de Daniel aberta. Não era uma janelinha qualquer. A janela naquela época das casas era uma porta, quando abria, dava para ver tudo dentro de casa. Mas tu imagina Daniel, 3 vezes por dia, abrindo aquele janelão maravilhoso, se ajoelhando na sacada, levantando as mãos em direção a Jerusalém para falar com Deus. Imagina os auxiliares que estavam perto do rei, dizendo: olha lá, rei, está vendo lá a janela aberta lá? Olha lá, o cidadão que o senhor confia, que o senhor diz que é um cara bacana, olha lá, está buscando outro Deus. E por causa do peso da lei, o que é que eles fazem? O Senhor deu uma lei, a lei não pode ser mudada. Então Daniel tem que ser punido. Só tem um detalhe: a fidelidade dele a Deus na oração garantiu a ele o quê? O livramento na cova dos leões. Então, queridos, perseverança é a base de uma vida de oração. Perseverança. Nós não podemos nos cansar de orar. Alguém aqui cansa de comer? Você almoçou hoje? Você almoçou, irmão? Amanhã você não vai, quando é meio-dia, por que você não fala assim meio-dia? Eu estou cansado de comer, hoje eu não vou comer.
Vai sair daqui hoje, eu estou tão cansado de comer lanche, de jantar, não vou comer nada hoje, vou tomar só um copo d'água e vou dormir. Ninguém consegue fazer isso, queridos. Tem que ser um chazinho, alguma coisinha. Sabe, então, nós precisamos ter essa fome, essa sede pela oração, pela palavra, de uma vida de intimidade com Deus, tá? E aí, olha só que interessante. Esse é um nível de consagração muito maior. Existe um nível de consagração muito maior. Experimente o poder que está na sua oração. Lance sobre o Senhor a sua vida. Tenha metas conjuntas com Deus. Olha isso. Você precisa ter metas com Deus. Sabe, queridos, o dono da Colgate-Palmolive, ele era um homem de oração. O dono, o fundador da Colgate-Palmolive. Ele chegava de manhã e antes de começar o seu trabalho, ele entrava na sua sala e dizia para a secretária: não deixa ninguém entrar porque eu estou em reunião. E a secretária olhava e dizia: mas reunião com quem? Todo dia esse homem chega cedo, é só ele que chega, é ele que passa aqui. Como é que está a reunião? E ela não tentou de curiosidade para perguntar: não, desculpa, mas todo dia o senhor chega e diz que está em reunião com quem? Aí ele responde para a secretária: é porque o dono dessa empresa não sou eu. O dono é Deus. Eu sou sócio dele, eu sou funcionário dele, trabalho para ele. Então todo dia eu vou para a reunião com ele para saber o que é que ele quer que eu faça para que essa empresa prospere. E a orientação que ele recebe de Deus qual é? A partir de hoje, dê 90% de dízimo e deixe a empresa viver com 10%. Você já ouviu falar que a Colgate-Palmolive faliu? Em algum momento da história? Você ouviu falar que a Colgate-Palmolive estava vivendo crise? Não, porque ele obedeceu um comando de Deus. Nós precisamos obedecer comandos, sabe? Agora a gente só vai entender os comandos de Deus e não achar que é loucura quando nós vivemos uma vida intensa de oração. Olha só, o reino de Deus é plantar e colher. Nós damos e recebemos. Na vida do crente, tudo é construído por oração. Não esforço é orar. Olha só, o nosso esforço é orar. Olha que interessante, eu vou repetir isso aqui de novo. Eu li isso aqui hoje, eu fiquei impactado. Nós damos o que recebemos. O que você dá para Deus no seu tempo de oração, você vai receber, porque Deus não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender. Aquilo que ele promete, ele cumpre. E olha só isso, na vida do crente, tudo é construído por oração. Diga para quem está do teu lado: na sua vida, tudo precisa ser construído, na oração. Tudo que você construir na oração não vai desmoronar, não vai cair pelas suas mãos, ninguém vai roubar, ninguém vai tocar. É quando você constrói algo em oração, você tem Deus como base, você tem a palavra como base. Amém, queridos? Agora eu quero ler alguns textos com você e compartilhar algumas coisas com você, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Abre aí Mateus capítulo 7, verso 7. Vamos lá, Mateus 7, 7. Mateus 7, 7. Diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Olha só, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Querido, sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Está falando aqui de oração, amados, da bondade de Deus, mas eu quero que você entenda isso. Quando eu vou para a oração e eu peço algo para Deus, olha só, pedi e dá-se-vos-á. Eu preciso crer que o que eu pedi, eu já recebi. Então, se eu peço a Deus a cura, eu vou continuar pedindo? Não. Eu pedi a cura, a partir do momento que eu pedi a cura para Deus, eu vou fazer o quê? Obrigado, Pai, porque eu sou curado. Obrigado, Pai, porque essa enfermidade não faz mais parte do meu organismo. Essa enfermidade está ilegal no meu corpo. Alguém viu o vídeo que eu postei hoje no grupo da igreja? Já viu? O menino sem ossos na perna. Sem osso. Parecendo borracha. O que é que Deus fez?
Deus fez brotar osso instantaneamente. Sabe, irmãos, eu tenho na cabeceira da minha cama um livro do T.L. Osborne, Curar Enfermos e Expulsar Demônios. E o T.L. Osborne, o testemunho mais impressionante do T.L. Osborne para mim, foi quando ele estava pregando para 50 mil pessoas, num campo aberto, 50 mil. E uma mulher chega para ele, T.L. Osborne, é um homem branco, galegão, e uma mulher negra, chega para T.L. Osborne com uma criança no colo, um pano na cabeça da criança, e olha para ele e diz para ele assim: você está dizendo que o seu Deus é um Deus que cura e que faz milagres, e que o Deus que você serve, que é um Deus que cura e faz milagres, não faz acepção de pessoas. E ela perguntou para ele: o seu Deus é um Deus somente dos brancos ou é Deus também dos negros? E T.L. Osborne responde para ela: o meu Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Então, se o seu Deus é esse Deus, eu quero que o seu Deus cure o meu filho. Quando ela entrega a criança nos braços de T.L. Osborne, ele pega a criança, tira o pano, a criança tem a boca, tem o nariz, tem a testa, tem cabelo, mas não tem os olhos. É como se a testa fosse dessa largura. T.L. Osborne, diante de 50 mil pessoas, levanta aquela criança e diz: Deus, tu não és um Deus somente de brancos, mas é Deus de negros, de amarelos. Tu és um Deus que não faz acepção de pessoas. Mostra isso agora aqui, Pai. Eu te agradeço por esse milagre. E quando ele desce a criança, os olhos começam a brotar de dentro para fora. Rasga e o menino passa a enxergar perfeitamente. Deus mudou. Ele continua o mesmo Deus. É interessante porque quando você vai estudar sobre esse assunto do T.L. Osborne, você vai descobrir que a oração que ele fez foi uma oração simplesmente de gratidão. Eu te agradeço, porque o Senhor é um Deus de milagres, e Deus opera milagres. Irmão, se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando eu entendo isso. Pedi e dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei, abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, se abre. Deus não está dizendo que aquele que pede, um dia vai receber. Aquele que bate, quem sabe um dia a porta se abre. Não. É enfático, irmãos. Você pede e você crê que você já recebeu. Você bateu e você sabe que a porta já está aberta. Você crê no milagre. Então, Deus que nós servimos, Ele é um Deus de milagres. Diga comigo: eu creio num Deus de milagres. Diga: o meu Deus é um Deus de milagres. Tudo que eu peço, eu já recebi, já está feito. O milagre já é meu. Eu creio, Pai, e eu recebo em nome de Jesus. Essa tem que ser sua oração. E agradecer todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, porque vai acontecer. Evangelho de João 15:7. João 15:7. Vamos lá. Vamos ver o que está escrito lá em João 15:7. Não estou pedindo que o João ler, porque para ganhar tempo. Passou aí, João? Lê para nós aí, pode ler. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha só que interessante. Se vós estiverdes em mim, 15:7 de João 15:7. Se vós estiverdes em mim, eu preciso estar onde? Eu preciso estar em Deus. Minha confiança tem que estar em Deus. E as minhas palavras estiverem em vós. Queridos, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O detalhe é que as pessoas acham que elas vão pedir o que quiser ao seu bel prazer. Mas eu vou pedir o que eu quiser de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra precisa estar em mim. E Deus não vai fazer nada que é contrário à palavra dele. Eu preciso entender isso. A salvação de um familiar está na palavra. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu
e a tua casa. Então, quando eu peço, Senhor, eu quero a salvação de fulano, e eu começo a agradecer. Obrigado, Pai, pela salvação do fulano. Obrigado, Pai, porque fulano de tal logo, logo vai estar na igreja. Obrigado, Pai, porque eu já consigo ver fulano vindo comigo para a igreja. O que acontece é isso. Tudo é possível aqui? É simples assim. Tudo é possível aqui crer. Agora, aquele detalhe, né? Irmão, e aí, como é que está? E os seus filhos? Logo estarão na igreja, pastor. É essa palavra que a gente começar a dizer. É essa palavra. A irmã Rosa tem a Érica lá, que resiste, né? Mais lisa do que quiabo, né? É mais lisa do que não sei o quê. Mas de vez em quando Deus dá um cutucão, ela corre para a igreja, lá vem. Agora tem um detalhe, começa a dizer, Pai, obrigado porque a Érica está aqui na igreja, Senhor. Obrigado, Pai, pela minha filha na igreja. Obrigado pela restauração dela. A senhora imaginava ver a Kézia dançando de novo? Passava isso pela sua cabeça? Mas uma palavra não duvide isso. Porque quando nós cremos, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Irmão, é fé. Oração com fé. Fé junto com oração. Não dá para fazer diferente. Amém, queridos? Amém. Se você estiver em Deus e as palavras de Deus estiverem em você. Você sabe quantas pregações eu assisti hoje? 5. Durante todo o meu período de trabalho. 5 pregações. Porque eu assisto por dia. 5, 6 ministrações todo dia. Quanto tempo o senhor ora, pastor? O tempo todo. O tempo todo orando. Dirigindo, estou orando. Tomando banho, estou orando. Estou deitado, estou orando. Acordo de madrugada falando em línguas. Sento de manhã na beira da cama já orando. Amados, faça da oração a água que você bebe todo dia. Você não morrer de sede. Amém, queridos? Amém. Faça da oração algo importante para você. Agora, entenda isso. Você precisa estar em Deus e a palavra de Deus precisa estar em você. Aí sim, se você está em Deus e a palavra de Deus está em você, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Milagres acontecem, mas eu preciso pedir. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso declarar a palavra. Vocês perceberam que lá no grupo da igreja eu mando confissões, né? Eu mando confissões. Não adianta olhar para aquilo lá, confessar uma única vez. Eu passo o dia inteiro confessando aquilo. Eu tenho um caderno na minha casa com mais de 50 confissões. Sabe o que eu faço todo dia? Eu acordo de manhã, aliás eu acordo até mais cedo do que eu deveria, para poder tomar banho, aí eu vou para a sala, abro o caderno na primeira folha e vou declarando, até terminar. Quando eu termino todas essas declarações, aí eu passo um tempo orando em línguas. Aí quando eu termino aquele período de oração em línguas, olho no relógio, 5 minutos para entrar no serviço. Aí eu pego o carro e vou trabalhar. Todo dia. O pastor só faz as mesmas declarações, todo dia as mesmas declarações. E funciona, pastor. Olha, irmãos, essa semana, pessoas que eu já fazia tempo que eu não falava, pastor, eu vou sentir no meu coração aqui, vou mandar um pix para o senhor tomar um café. Um pastor que eu não via fazia tempo, sabe? Pessoas de São Paulo, pastor, estava orando aqui, Deus mandou fazer tal coisa pelo senhor. Assim, é isso que está acontecendo. Deus está operando milagres. Por que, queridos? Porque Deus é assim, porque Deus funciona desse jeito. Pessoas da COSEC estão sendo alcançadas, estão tendo a vida transformada. Pessoas entram na portaria, olham para mim e dizem, eu não sei, eu olho para você e sinto vontade de chorar, então chore. Pessoas entram na portaria e dizem assim, o senhor pode fazer uma oração por mim? Posso dar a volta aqui, vem cá. Sabe, eu oro pelas pessoas, eu clamo a Deus pelas pessoas. Então, queridos, a vida de oração intensa, ela vai começar a mover o sobrenatural na sua vida. Amém, queridos? Amém. Jeremias capítulo 33, verso 3. Essa você sabe de cor, né? Quem sabe? 1, 2, 3. Como que é? E? Parabéns, irmã Rosa. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes
que tu não sabes. Clama a mim. O que é que Deus está dizendo? Olha só, Jeremias 33:3. Olha só que tremendo isso. Clama a mim. É para clamar para quem? Agora tem gente que clama para os outros no WhatsApp. Clama. Em vez de clamar para Deus, vai reclamar com o outro. Vai reclamar com fulano, com Beltrano, com ciclano. Irmão, pelo amor de Deus, clame a Deus. Há uma promessa nessa palavra. Tudo que está escrito na Bíblia é promessa de Deus para você. Ah, mas Deus falou com Jeremias, e a Bíblia foi escrita para quê? Para que a mesma coisa que Jeremias viveu, você viva. Deus falou com Jeremias, está falando com você. Clama a mim e responder-te-ei. Não está dizendo eu vou pensar se eu vou te responder. Quando você clama, Deus responde. Quando você clama, Deus atende. Quando você clama, Deus opera um milagre. Responder-te-ei. E detalhe, Deus ele vai mais além do que eu penso, do que você pensa. Responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Diga para quem está do teu lado, o que Deus tem para a sua vida. Dá um sorriso agora e diga, é muito grande. É muito grande. Você não é capaz de imaginar. Você não é capaz de imaginar. O que Deus tem para a sua vida é algo firme. Porque Deus é firme. Deus não é frouxo não. Que Deus se promete. Ele cumpre. Cumpre na íntegra. Deus não falha numa vírgula. Dá um sorriso e diga, Deus nunca vai mentir para você. Deus nunca vai mentir para você. Entenda isso. Deus nunca vai mentir para nenhum de nós, queridos. Me espantei ontem, porque eu ia para um culto de imposição de mãos do Rema. Há meses atrás, a minha esposa não podia nem ouvir falar do Rema. De repente ela está na minha cara e diz, espera que eu vou me arrumar, eu vou com você. A minha filha Vitória também vou, pai. Eu levei um susto, eu falei, vocês vão fazer o que lá? A gente quer ir lá. Eu falei, glória a Deus. Sabe, queridos, foram lá, começaram a olhar os livros. Aí a minha filha perguntou, o senhor tem esse livro? Tenho. Isso aqui só tenho também. E o que não tiver eu compro. Sabe, queridos, porque a oração funciona. A oração move o sobrenatural. A oração faz coisas que nós não somos capazes de imaginar. Sabe, queridos, é isso que Deus quer que você entenda. Deus, ele tem coisas extraordinárias para revelar para você. Amém? Amém. Jeremias 29:13. É só virar as páginas aí. 29:13. Outro ingrediente que é necessário para a vida de oração. A minha mãe achou. Pode ler, irmão. 29:13. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É interessante que Deus está dizendo, buscar-me-eis e me achareis. Você percebe que a Bíblia, Deus nunca fala as coisas do passado, Ele fala sempre no presente. Você percebe isso? Você consegue entender isso? Você entende que Deus te trouxe aqui nessa noite para você entender que Deus não é um Deus que fez promessas lá para trás? Deus está fazendo promessa para hoje. Aleluia. Deus está prometendo para agora. Deus está dizendo, Deus está dizendo assim, Paulo de Tarso, se você entrar no seu quarto hoje e você me buscar, você vai me achar. Mas você vai me achar se você me buscar de todo o coração. O que é buscar Deus de todo o coração? É buscar a Deus crendo que eu estou falando com Deus, está me ouvindo e já está me respondendo. Isso é vida de oração com fé. Não é uma vida de oração com incredulidade. Que eu levanto a oração e continuo dizendo, está difícil, está complicado, eu não sei como é que vai ser. Vai orando por mim que eu não sei o que vai ser. Irmão, pelo amor de Deus, para com esse negócio de ore por mim, em nome de Jesus. Dá um sorriso para quem está do teu lado e diz, não fale mais, ore por mim. Não fale mais, ore por mim. Dá um sorriso, olhe no espelho. Diga para você mesmo. Diga para você mesmo. Olhe para o espelho. Olhe para o espelho. Olha para o seu espelho. Olha para o seu espelho. Diga para o seu espelho, ore por mim. Diga para o seu espelho. Faça isso, a partir de hoje.
Bota um espelhinho assim, olha no banheiro quando você levantar. Sabe, chegar na sua casa hoje, tem espelho na sua casa? Tem, irmão? Tem. Se tiver espelho, chega hoje diante do espelho, olha para o espelho e diga, olhe por mim. Porque é isso que você precisa entender. Quem tem que orar por você é você mesmo. Nós temos que entender isso, por quê? Porque a sua oração tem poder. Não é a oração do pastor, do presbítero, do diácono, do bispo, do papa. Não, irmão. A sua oração tem poder. Diga para quem está do teu lado, acorda, a sua oração funciona. Aleluia! Acorda em nome de Jesus. A sua oração funciona. A sua oração traz resultado. A sua oração traz a existência. Aquilo que não existe. Deus quer que você entenda. Coloque esse poder de Deus que está dentro de você em ação. E viva uma vida de sobrenatural. Isaías 65, 24. Isaías 65, 24. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ei, pastor. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Dá um sorriso e diga assim, falando comigo. Está falando comigo. Nosso libertador diz assim, falando com você. Está falando com você. Olha o que a Bíblia diz, Isaías 65, verso 24. E será que, antes que clamem, eu responderei. Escuta isso. Antes de você clamar, Deus já está enviando a resposta. Antes de você pedir, Deus já sabe do que você precisa. Aliás, deixa eu dizer algo para você. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele já providenciou tudo. Vamos lembrar um pouquinho do rema, para quem já fez. Quando a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Qual é a primeira palavra que Deus disse? O que Deus disse? O que aconteceu? Aonde estava a luz? Aonde a luz estava, irmão? Aonde estava a luz? Estava lá. Olha só. Havia trevas sobre a face do abismo. Mas onde é que a luz estava? Estava lá o tempo todo. Precisou que Deus falasse o quê? Haja. Quando Ele disse, haja luz, o que a Bíblia diz? Houve luz. Você percebe que Deus, Ele simplesmente traz à existência aquilo que já existe. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 1. Capítulo 11, abre lá. Eu vou só fugir um pouquinho aqui do que eu quero falar com você, mas eu quero que você abra em Hebreus. Vamos entender isso para a gente sair daqui em ponto de bala, para começar a abrir a boca e a boca funcionar. Aleluia. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 3. Hebreus 11, 3. Karen, lê para nós. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que se vê não foi feito do que é visível. Olha que loucura isso, irmãos. Olha, preste bem atenção nisso. Pela fé. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu não posso ver. O que é fé? É eu crer em algo que já existe, mas que não está diante dos meus olhos aparente, mas eu creio. Quando mandei o vídeo hoje, lá no grupo da igreja, pela fé, aquele pastor ministrando disse o quê? Deus tem poder de criar ossos. E o que é que Ele faz? Ele só começa a dizer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, Deus opera milagres. Deus opera milagres. Você sabe que houve uma época lá em São Paulo, deixa eu contar um testemunho para você. Uma época lá em São Paulo, eu comecei a viver um negócio tão doido, um negócio de oração, e de crer, e de manifestação, que um dia eu cheguei numa igreja, e eu me lembro que eu cheguei num culto, e uma irmã,
E uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, eu fui no médico, o médico tem que fazer a cirurgia, essas bolinhas que aparecem aqui, como é que é o nome desse negócio? Cisto, né? É cisto, aparece aqui. Eu me lembro que a irmã, eu estava no culto, eu estava num período assim que eu estava orando muito, e às vezes eu fico olhando e falo: rapaz, eu não tinha feito rema, mas eu fazia umas coisas naquela época que eu olho hoje, Deus tem me feito lembrar muitas coisas que eu fiz, e Deus falou: se quando tu não conhecia a palavra, tu fez o que fez, imagina hoje conhecendo o que você pode fazer. Eu me lembro que a irmã chegou no culto, e quando eu chamei as pessoas para a oração, eu disse: quem estiver enfermo, doente, vem cá que eu vou orar. E a mulher veio, e vieram outras pessoas, mas ela falou assim, que eu sempre perguntei para as pessoas: você quer que ore pelo quê? Por isso, por aquilo, e quando eu perguntei para ela: o que a senhora quer? Ela disse: olha, eu saí desse cisto aqui, esse negócio está doendo, e eu quero que Deus me cure, porque eu fui no médico, o médico tem que fazer a cirurgia, mas eu não gosto de cirurgia, não gosto de fazer cirurgia, não gosto de médico, nada disso. E eu disse para ela: a senhora crê que Deus pode curar? Ela disse: creio. Quando aquela mulher falou creio, irmão, eu fiz um negócio tão louco aquele dia, que eu olhei para ela e falei: a senhora crê? Ela disse: creio. Eu falei: eu também creio. Eu falei: mas eu vou fazer um negócio diferente. E eu levantei a mão, e quando eu levantei a mão, eu percebi que tinha sombra, e eu disse: do mesmo jeito que a sombra de Pedro curava, a minha sombra vai lhe curar agora. Eu me lembro, irmãos, eu fiz isso, parecia uma loucura, mas eu fiz. Eu peguei a mão daquela mulher, eu fiz assim, eu botei a sombra, eu encostei a mão, eu pus a sombra e comecei a orar. E de repente, aquela bolinha fez assim, para dentro. Eu falei para a mulher: faz assim, ela fazia isso para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E a mulher começou a chorar, começou a pular e falar em línguas, a igreja pegou fogo. E o negócio incendiou, irmão, porque aquela bola desapareceu para todo mundo ver. Queridos, Deus mudou? Não. É por isso que eu tomei posse no dia que eu fui lá, a turma, minha mãe estava junto, a pastora Marisela disse: Deus está restaurando hoje um ministério de milagres na sua vida. Deus começou a me fazer lembrar de coisas que eu vivi quando eu nem tinha feito rema. Deus falou: eu já tinha te dado, eu já te dei, usa o que eu te dei. Então, queridos, eu tenho vivido coisas desse jeito. A Clarinha foi um milagre extraordinário. Sabe, a mãe da Clarinha ligou para mim lá no meu trabalho: pastor, acabou de sair o diagnóstico. Ela mandou a foto para mim do diagnóstico do médico. Ela disse: a minha filha está ficando surda. Eu disse: mentira do diabo, a sua filha não vai ficar surda, ela está curada, Deus vai mudar esse diagnóstico. E aí ela mandou depois para mim a foto do outro exame, que Deus havia feito um milagre, Deus havia curado. Irmão, Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo Deus. Eu creio em Deus de milagres. Eu morava em Santa Bárbara. Eu me lembro que quando eu fui pregar numa igreja, não em Santa Bárbara, mas eu fui pregar em Capivari. E lá em Capivari eu conheci uma mulher que tinha um caroço aqui assim, ó. A mulher tinha um caroço aqui na garganta. E no meio do culto a mulher veio para a gente orar. Eu me lembro que eu passei o azeite de unção aqui na garganta da mulher. E eu disse para ela: a senhora crê que Deus pode curar? Ela disse: creio. Eu botei a mão na cabeça da mulher e disse: câncer, você está repreendido em nome de Jesus. Eu disse para aquela mulher: a senhora está curada. Mas o câncer sumiu? Não, o caroço estava lá. Eu disse para a mulher: eu não sei como, nem quando, mas esse caroço não vai ficar aí. E ela foi com uma criança de colo. Eu me lembro que uns dias depois, a mulher apareceu na igreja. E ela apareceu na igreja com um vidro, um alto, uma bola desse tamanho, dentro do vidro. Eu olhei para aquilo, e a mulher falou: eu quero dar testemunho. Eu falei: tá bom, irmão, vem cá. E aí ela contou, ela disse: o dia que eu vim aqui, eu estava com um caroço na garganta. O pastor orou, disse que o caroço ia sair, ia sumir, ia desaparecer. Ele disse que não sabia como, nem que jeito, para que Deus ia fazer. Ela disse: eu cheguei em casa, e eu botei a minha criança sentada na cadeira, e ela foi esquentar o leite no fogão. Quando ela virou, a criança estava em pé em cima da mesa e deu um passo para trás, a criança ia cair em cima da mesa, e ela gritou. Quando ela gritou com a criança, para a criança sentar, na hora que ela gritou, o câncer pulou de dentro da garganta e caiu no chão. Desse jeito, com raiz e tudo. E aquela mulher foi curada. Irmãos, eu já vi Deus fazer coisas. Então o que eu estou dizendo aqui para você é: Deus não mudou. Deus não mudou. Então, quando olha a palavra de Deus e diz aqui, ó: e será que antes que clamem, eu respondo?
responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Meu irmão, quando você começar a orar por alguma coisa, já ore crendo, acreditando que no reino espiritual, o que você está falando com Deus já está acontecendo. O que você está pedindo a Deus, um milagre já está acontecendo. Amém, queridos? Vamos mais um versículo. Mateus capítulo 18, verso 19. Mateus 18, 19. Anote todos esses versículos e faça desses versículos base para as suas orações, base para as suas confissões. Senhor, a tua palavra diz que era para eu clamar, e quando eu clamasse, o Senhor iria responder com coisas grandes e difíceis que eu nem imaginava. Pai, eu estou clamando mesmo e eu creio, o Senhor vai fazer o sobrenatural na minha vida. Mateus 18, versículo 19 e 20. Quer ler, irmão Lázaro? Sim. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes a concedida por meu Pai que está nos céus. O 20 também? O 20 também. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Agora para você. O que a Bíblia está dizendo aqui, queridos? Olha isso aqui. São coisas que é para a gente parar e pensar. Olha o que a Bíblia está dizendo. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Aí alguém diz assim, o frente diz assim, pastor, mas a Rose não quer orar comigo. Como é que vai 2 concordar se ela não ora comigo? Quem habita dentro de você? Espera aí, quem habita dentro de você? Quando você ora sozinho? Não. Quantos estão orando quando você ora? 2. Você quem? Espírito Santo. E quando você está orando com o Espírito Santo, o que acontece? Você está concordando com ele e ele concordando com você. É por isso que a oração de línguas é fundamental. Você começa a orar e diz, Senhor, eu estou pedindo tal coisa para o Senhor. E no meio daquela oração, está concordando com o Espírito Santo. E meu irmão, o que é ligado na terra é ligado no céu. Quando você ora aqui, Deus responde lá. Sabe, Deus é poderoso, queridos. Então entenda, você nunca vai orar só. Olha que segredo extraordinário. Jesus, quando disse isso, ele já sabia que você nunca ia orar sozinho, porque vai ter ocasiões que não vai ter ninguém do seu lado, não vai ter ninguém com você, vai ter momentos que ninguém vai estar com você para orar. Humano não, mas você tem o Espírito Santo, então você não está sozinho. Aonde 2, Jesus foi maravilhoso, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, se o Djalma e a Ceci estiver junto, é 3, se tiver só um, é os 2, e Deus vai sempre responder a oração. Aleluia! E vai estar ao teu lado, você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho. Aleluia! Creia nisso. Você nunca está sozinho. Sempre vai haver concordância que você está orando com o Espírito Santo que habita em você. Amém? 1 João 5,14. Já estamos indo para o final, irmãos. 1 João 5,14. 1 João está lá no finalzinho. Você vai abrir Apocalipse e vai voltando o que você acha. Aleluia. 1 João 5,14. Olha só isso. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, vírgula, segundo a sua vontade, ele nos ouve. O que é pedir alguma coisa para Deus segundo a vontade dele? Eu preciso de dinheiro. Como é que eu vou pedir dinheiro para Deus de acordo com a vontade dele? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Obrigado, Pai, não vai faltar. Obrigado, Pai, por dinheiro chegando na minha conta. Obrigado, Pai, por dinheiro chegando na minha
minha mão. Obrigado, Pai, pelos calçados chegando no guarda-roupa. Obrigado, Pai, pela mistura chegando na geladeira. Obrigado, Pai, pela compra chegando na minha casa. Porque o que a Bíblia está dizendo, queridos, esta é a confiança, esta é a fé que eu tenho. Se eu peço alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, o que é orar a vontade de Deus? É orar o que a palavra diz, é orar de acordo com a palavra de Deus. Pelas pisaduras de Jesus, eu sou curado. Enfermidade, você não vai permanecer no meu organismo. Dor, você não vai permanecer no meu corpo. Ossos, eu declaro agora, parem de doer, em nome de Jesus, porque Jesus já levou na cruz todas as minhas enfermidades. Pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado, eu sou curado. Amém, queridos? Sabe, amados, quando nós entendemos isso, a nossa vida toma um rumo totalmente diferente. É por isso que eu declaro todo dia, várias vezes por dia, não é uma vez, eu declaro várias vezes por dia. Eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, extremamente rico e completamente sarado, porque eu creio nisso, irmãos. Pastor, o senhor é rico? O meu pai é dono do ouro e da prata. Como é que eu sou pobre? Como é que eu posso ser pobre se o meu pai é dono do ouro e da prata? Como é que eu posso ser um miserável na face da terra se o meu pai, diz a Bíblia, que dele é a terra e toda a sua plenitude? Então, plenitude é dele, a plenitude é minha também. A riqueza é dele, a riqueza é minha. O ouro é dele, o ouro é meu também. Ponto. Amém, queridos? Vamos finalizar. 1 Tessalonicenses 5,17. De cor e salteado, quem sabe? Parabéns, pastor Djalma. Orai sem cessar, ou seja, vida de oração constante. Orai sem cessar, ou seja, fale da palavra, ore a palavra, ore agradecendo a Deus, seja grato a Deus dia e noite. Obrigado, Senhor, obrigado pela chuva. Começou a chover, oh Pai, que chuva maravilhosa, glória a Deus. Está fazendo um sol de rachar, meu Deus, que sol maravilhoso. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque é o Senhor que colocou esse sol lá em cima. Irmãos, se a gente entender isso, a nossa vida vai ser totalmente diferente. Último versículo para você ficar contente. 1 João 3, 22. 1 João, capítulo 3, versículo 22. Aleluia. Vamos ler o 21 e o 22? Pastor Djalma, lê para nós. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Olha só, se o nosso coração não nos condena, entenda o que a Bíblia está dizendo. Quem nós somos? Nós somos a justiça de Deus. O que é ser justiça de Deus? É estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem sentimento de inferioridade, como se o pecado jamais tivesse existido, podendo chamar Deus de Pai. Entenda isso, queridos, você não é mais um pecador e uma pecadora, você é um filho e uma filha de Deus. Deus é teu Pai, pelo amor de Deus, entenda isso de uma forma definitiva. E aí o que é que a palavra de Deus está dizendo? No nosso coração não nos condena. Se eu entendo que eu sou filho de Deus, eu não ando mais debaixo de condenação. Diga para quem está do teu lado, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você não é mais uma pessoa condenada. Você não é mais uma pessoa condenada. Você é perdoado. Você é perdoado. Você foi reconectado. Você foi reconectado. Você foi redimido. Você foi redimido. Você foi perdoado. Você foi perdoado. Por completo. Por completo. Deus é teu Pai. Deus é teu Pai. Tem prazer que você esteja na mesa Tem dele. prazer que você esteja. Tem prazer que você esteja na presença Tem dele. prazer que você esteja. Aleluia! Deus é teu Pai, queridos. Então, se eu entendo isso, se eu entendo que eu não sou mais alguém condenado, mas eu sou filho de Deus, eu tenho confiança para com Deus. Eu confio plenamente em Deus. E aí diz assim, e se eu tenho essa confiança em Deus,
qualquer coisa que eu peço a Deus, dele eu recebo. Por quê? Porque eu guardo os seus mandamentos e eu faço o que é agradável à sua vista. Sabe, queridos, quando é que eu entendo que eu sou de fato um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus? Quando eu olho para a minha vida, eu vejo duas coisas. Eu sou um homem que eu guardo os mandamentos do Senhor. Eu não deixo passar em branco, eu procuro meditar na palavra de Deus dia e noite, como Josué medita nessa lei de dia e de noite. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então o que acontece? Eu guardo os mandamentos e eu faço aquilo que é agradável diante dos olhos do Senhor. O seu estilo de vida de fé e de obediência aos princípios da palavra de Deus farão toda a diferença para a sua vida de oração e de intimidade com Deus. Amém, queridos? Amém. Então tenha você essa consciência. Uma vida de oração é importantíssima. Sabe, já foi falado aqui várias vezes, quanto tempo você passa no celular, quanto tempo você passa assistindo uma série, assistindo um filme. Passe muito mais tempo orando, passe muito mais tempo orando em línguas, passe muito mais tempo falando com Deus. Amém, queridos? Seja abençoado pela prática da palavra. Sabe, Deus não tem filhos prediletos. Não, Deus não tem não. Pastor Paulo não é predileto de Deus não tem isso. O mesmo Deus que opera na minha vida, opera na sua. O mesmo Deus que pode fazer milagres na minha vida, Ele faz milagres na sua vida. O mesmo Deus que destrava coisas na minha vida, está destravando coisas na sua vida, em nome de Jesus. Podemos orar? Feche teus olhos. Pai, o Senhor é um Pai maravilhoso. Nós te amamos porque o Senhor é de fato maravilhoso. E eu creio, Senhor, que tudo que nós ouvimos aqui da Tua palavra, Senhor, a vida de oração é algo extraordinário. Se nós entendemos, Pai, tudo aquilo que nós escutamos aqui, a nossa vida nunca mais será a mesma. O Senhor é poderoso, é soberano, o Senhor é incomparável. Concede para cada um dos seus filhos que aqui estão uma vida de experiências sobrenaturais através da oração, pedindo e já agradecendo, crendo que já recebeu aquilo que pediu, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.